Falar mais uma vez de Brasil na questão ali com os Estados Unidos e também com China. A China está aí, né, nesse conflito de Estados Unidos com o Irã, principalmente em relação ao Estreito de Hormuz, fecha, abre, por causa da circulação do petróleo. A China depende bastante disso. Também dependia bastante do petróleo da Venezuela, outro país atacado pelos Estados Unidos no comecinho do ano. Nesse segundo ano de segundo mandato de presidente Donald Trump, mas é sobre a questão das terras raras. A gente tem a matéria aqui do Metrópolis.com já com análise, com um anúncio importante que foi feito dos Estados Unidos em relação aqui ao Brasil, que é a venda da mineradora, das mais importantes sobre terras raras aqui no Brasil, colocando o Brasil no centro do duelo dos Estados Unidos e da China. A matéria está super completa, tem toda a contextualização, mas vale a gente já pontuar logo de cara que com o tarifaço do primeiro ano desse segundo mandato do presidente Donald Trump, essa foi a primeira moeda de troca, foi o tarifaço. E as terras raras passaram a ser um assunto muito frequente no noticiário. Não era dessa forma. Foi a partir do tarifaço no passado que isso virou um grande assunto. E o país que mais tem terras raras é a China. O segundo país que mais tem terras raras é o Brasil. A China está muito avançada nessa discussão, o Brasil nem tanto. E aí tem essa empresa, a Serra Verde, em Goiás, dos estados brasileiros que mais tem essas reservas, é a única produtora em larga escala, fora da Ásia, ou seja, fora da China, de 4 elementos de terras raras. E a empresa foi vendida aos Estados Unidos para essa empresa aí, a USA Rare Earth. É a matéria do Fábio Matos, que cobre economia, negócios, diretamente da redação de São Paulo, do Metrópolis.com. E eu vou trazer só um resuminho aí do começo da matéria dele, mas ele fala aí que o anúncio da empresa norte-americana de que comprou a mineradora brasileira Serra Verde colocou o Brasil no centro dessa disputa, maior ainda que é de Estados Unidos com China em relação a todos os principais assuntos do mundo. Terras raras, né, são esses elementos importantes para automóveis, elétricos, para os nossos eletrônicos de diversas formas. É uma forma de energia muito importante também. E aí ele coloca um pouco do histórico da empresa, não só a brasileira, mas também da americana, e traz diversos pontos importantes para se discutir. Então eu convido a nossa audiência a acessar essa matéria do Fábio Matos lá em metrópolis.com. E já passo para você, professor, para a gente encerrar aqui esse resumão de notícias internacionais. É isso, sim. Terras raras começaram a ser mais faladas por causa do tarifaço dos Estados Unidos. O Brasil está atrasado nessa discussão toda. A gente, na semana passada, teve ali um embate entre o presidente Lula e o pré-candidato à presidência, vindo de Goiás, o Ronaldo Caiado, que conversou diretamente com China, conversou com o Japão, na verdade, com os Estados Unidos e Japão sobre terras raras. Não conversou com o presidente Lula e a discussão deles foi por causa disso. Mas o Ronaldo Caiado foi entrevistado aqui por nós e ele disse, o Brasil está muito atrasado. China está muito na frente e, obviamente, os Estados Unidos estão de olho no Brasil em relação a isso também. E agora a gente tem esse anúncio da compra dessa empresa. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, essa notícia aí, que é tão complexo, mas dá para acho que a gente entender melhor através da sua análise. Bom, Natália, a questão das terras raras, a China, enfim, ela sabidamente está na liderança porque ela iniciou esse processo de extração e refino e processamento dessas terras raras há muito, muito tempo. Mas há um dado importante, é que esse processo de refino e extração sempre teve um custo ecológico muito alto. Né? Então, por muito tempo, os países, a partir de uma lógica da teoria das vantagens comparativas da economia, né, era muito mais interessante permitir que a China continuasse nessa liderança, processando essas terras raras, refinando e arcando com todo esse custo ambiental, por uma questão de produtividade. Por uma questão de preço, ou seja, era muito melhor os países importarem da China esses elementos. A partir da Covid,
né? Quando o mundo se viu mais uma vez de mãos atadas em relação às cadeias de suprimento, ou seja, havia uma dependência muito grande de equipamentos médicos, vacinas, tanto da China, da Índia, enfim, da Ásia, né? Houve uma espécie de securitização de algumas cadeias de valores, da produção de alguns produtos, de alguns serviços, né? E a partir de então, a questão ligada às terras raras, a produção de equipamentos eletrônicos, produção de semicondutores, eles entraram também nessa estratégia dos países, dos grandes países, das grandes potências, de securitizar essas cadeias de produção. E aí, por isso, está tão em voga essa questão das terras raras e os países, os blocos de países na União Europeia, a China já está, alguns outros países como o Japão, Coreia do Sul, enfim, e os Estados Unidos também querem se tornar cada vez menos dependentes da China para o suprimento dessas terras raras. Então, é nesse contexto que o Brasil surge, né, como um novo palco de disputa entre essas potências globais. E, para o Brasil, o grande desafio, como quase tudo nos últimos 30 anos, é a questão do financiamento desses processos todos, que é muito custoso, e o Brasil sempre se viu refém de uma agenda neoliberal em que a primazia do ajuste fiscal está no topo da agenda econômica, ou seja, não sobra recursos para o Estado brasileiro, a partir dessa perspectiva neoliberal, para o Estado brasileiro fazer os aportes necessários para desenvolver uma cadeia produtiva nacional para explorar, refinar e processar todos esses elementos de terras raras. Então, o grande desafio do Brasil hoje, que se coloca, é entrar nessa disputa a partir de uma estratégia em que o Brasil possa ser não somente um fornecedor de elementos brutos, né? Que ele possa atrair para o território brasileiro capacidade de refinar, de processar de forma ambientalmente sustentável também, isso é importante, e de forma que esse novo setor econômico que pode surgir no Brasil de forma mais dinâmica, ele também possa ser uma vertente de um novo processo de desenvolvimento no Brasil. Então, eu diria que o Brasil está numa situação que ele não estava, por exemplo, na época da Guerra Fria, na década de 70, em que o palco da grande disputa se dava exatamente na Ásia, e na Ásia, no Sudeste Asiático, onde a defesa ou a luta contra o comunismo, né, deixava aqueles países daquela região numa posição de escolher um lado ou outro, a União Soviética ou os Estados Unidos, para que esses países pudessem ajudar suas respectivas estratégias de desenvolvimento. Então, hoje, o Brasil ele pode fazer essa barganha junto à China, junto aos Estados Unidos e escolher a estratégia que possa atender de forma mais pragmática e que dê ao Brasil alguma autonomia no processo decisório de escolher uma estratégia que vá beneficiar seus parceiros estrangeiros, mas também, sem sombra de dúvida, possa beneficiar o desenvolvimento econômico e social aqui no Brasil, a partir dessa exploração e refino das terras raras. Perfeito. Professor Robson Valdez, internacionalista, que vira e mexe está aqui com a gente para explicar sobre esses assuntos internacionais, que tem muito dedinho nacional também. Valeu, professor. Bom feriado. Obrigado, bom feriado para todos. Tchau.